Lembra que tinha saudade, banhando era só felicidade, era como calor de paz. Nossa famosa garota nem sabia que toda a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Opa, galera. Então vamos lá. O que eu vou falar pra vocês? Eu não ia gravar vídeo hoje, né? Eu tô sem muito tempo, né? Aí o tempo que eu tô usando pra estudar pro Enem, nessa reta final. Óbvio que não é um estudo mais intenso do que eu já vinha fazendo. Por quê? Porque eu já tava fazendo um estudo intenso o suficiente. Mais que isso, não dá tempo para descanso. Já tô mantendo minhas 8 horas diárias. Não precisa de mais do que isso. Alguns dias 9, alguns dias 10, alguns dias 6. Óbvio, né? É referente à rotina, do quanto consegue encaixar mais ou menos. Mas tratando isso tudo como prioridade, de uma maneira saudável. Então, por isso que agora eu não tô gravando mais tanto vídeo pra vocês. Quer dizer, tanto vídeo, na verdade, agora que eu intensifiquei a quantidade de vídeos que eu tô gravando. Mas por isso que eu tô diminuindo um pouco a taxa de quantidade de conteúdo que eu vou fazer agora, nessa reta final, tá? Hoje é sexta-feira e eu resolvi fazer com vocês algumas questões que eu já ia fazer ao natural, que são essas daqui, ó. Na verdade vai ser só uma página de questões, tá? Só pra não ficar sem nenhum conteúdo, que eu já tinha feito tudo aqui. E aí na parte de matemática eu também já tinha feito todas. Então vamos fazer aqui de natureza, né? Inclusive isso aqui foi uma que eu fiquei em dúvida pra vocês verem. Mas enfim, o ponto é, eu vou fazer essas quatro questões aqui com vocês. A gente vai desvendando elas juntos, né? Vamos conversando um pouquinho. Você vai me dizer, a Luana não é conteúdo de física. Eu sei que não é. Essas duas primeiras, inclusive. Essa aqui é de química. Essa aqui é de Darwin, biologia. Essa aqui também é de biologia, né? Relações não, aqui ó, tá falando de raízes de plantas, provavelmente biologia. E essa daqui uma de física. Pronto, deu pra pegar uma boa página, né? Vamos lá. Química, física e biologia. Tá bom. 4 questõezinhas pra fazermos juntos. E eu não vou fazer... Eu vou fazer as questões de gravidade com vocês. Inclusive eu já fiz elas. Eu falei que eu ia fazer. E vou fazer mesmo. Cadê? Tava com... Aqui, ó. Gravitação universal. Já tô quase lá no final da lista. Mas eu vou voltar com vocês pra fazer as que... E as que não tem certo não é que eu não acertei, tá? É que eu não corrigi no gabarito. Essas aqui eram umas que eu tava insegura se tava certo ou não. E aí eu já fui pro gabarito pra corrigir. E tem umas outras que eu tava muito certo de que tava certo, mas não corrigi no gabarito. Eu não consigo me dar um certo, né? Enfim, e aí... provavelmente eu vou fazer botânica até o Enem. O que eu pretendo fazer? Botânica e óptica. Aí você vai me dizer, não são os conteúdos mais importantes, Luana. Botânica até sim, mas óptica não. Sim, mas é o meu estudo. Até o Enem é um foco em mim, né? O que eu preciso como professora. Professor, né? Como estudante que quer dar aula, né? Agora, pra vocês, talvez o melhor fosse outros tipos de aula. Eu não faço a menor ideia. Teve uma pessoa que comentou que queria aula de eletromagnetismo. E eu pretendo fazer, tá? Depois que passar o Enem. As outras, aí não importa mais. Mas enfim, depois de passar o Enem, eu pretendo botar isso como ordem de prioridade, né? Porque a pessoa gastou o tempo dela comentando aqui que queria uma coisa. Não vou ser babaca de não... Não tô com 1 milhão de inscritos, né? Um monte de gente pedindo e eu tô atendendo tô atendendo o único que me pediu. Tá, então vamos lá, vamos começar com essa daqui. Eu vou pegar a cor verde, tá? Pra ir marcando tudo aqui pra ficar mais visual. Ok, então Darwin enfrentou grandes desafios. Tá. Inclusive, tá, galera? Tinha uma música que tocava quando eu era pequenininha. Tocava não, né? Tocava nos domingos, então eu não ouvia muito, mas que... Deu coincidência eu ter ouvido uma das vezes. Que música babaca, porque ela mais afasta as pessoas do que aproxima de qualquer religião do mundo, né? Aí era uma música assim... Deve ter sido uma igreja evangélica da vida. Enfim, era uma mulher cantando, né? Passando na televisão no domingo. Darwin, no programa infantil. Darwin, Darwin, Darwin... Sua história é muito fraca. Olha que babaca. Pois papai não foi banana e mamãe não é macaca. Mano, que bosta de música é essa? Tipo, quem é que... Essa é uma música boa. Bom, ficou na minha cabeça, né? Então talvez seja boa. Aqui, ó, depois tem umas questões de
linguagens pra eu fazer aqui. Essa aqui eu fiz as 45 questões hoje, né? Vou finalizar as 45 questões de linguagens, meu Deus, de natureza hoje aqui com vocês. Enfim, vamos lá. Darwin enfrentou grandes desafios para formar sua teoria da evolução. Tá bom. Naquela época, a crença de que a Terra tinha apenas 6.000 anos era amplamente aceita. Cara, pouquinho tempo, né? Quando eu tava falando 6.000 anos é pouquinho tempo, ainda mais, tipo, pra época, eu acho que eles... Que época? Sei lá, uns 500 anos atrás, né? Época de Darwin. Pô, nem dá 500 anos, galera. 300 anos. Darwin não é de 1700. Enfim, né? Não dá nem 300 anos atrás. Enfim. No entanto, Darwin percebeu que um período de tempo muito maior seria necessário para que a evolução das espécies ocorresse. Tá bom, né? Segundo a teoria dele, se as coisas elas são muito gradativas, se acontecem de pouquinho em pouquinho, não é uma mudança abrupta, realmente faz todo sentido. Que tem que ter muito mais do que 6.000 anos, né? 6.000 anos, pô, como é que já tem uma espécie tão complexa quanto a nossa? Note que eu tomei o cuidado de não falar tão evoluída, tá? Tão complexa quanto a nossa. E realmente a nossa espécie ela é hiper complexa. Pra manter vivo e funcionando o nosso metabolismo, mais do que isso, pra gente ter alguma coisa, tipo um cérebro capaz de mandar corrente nervosa e fazer com que outros órgãos contraiam ou façam outras coisas, cara, é uma loucura. Detalhe, gente, por exemplo, tudo tá subordinado, ou seja, tudo tá sob controle do teu cérebro, né, do teu sistema nervoso central. Ele vai lá e vai dar um choque, tá, porque ele conduz as informações através de corrente elétrica, ou seja, ele vai, por exemplo, para fazer teu músculo contrair, o que ele vai fazer? Ó, pra eu fazer esse movimento aqui de fechar minha mão, algum músculo ou uma sequência de músculos estão contraindo. Eles só fazem isso porque o meu cérebro deu uma chicoteada neles, uma chicoteada elétrica, deu um impulso elétrico neles e eles contraem. Imagine que você esteja agora indo em um fio de escapado, botar a mão nele. Primeira coisa, não põe a mão num fio de escapado, mas se você vai pôr a mão, de preferência põe a mão virada para esse lado, porque se você tomar um choque, provavelmente você vai, o teu músculo, tá? Ele é responsivo ao quê? A choque elétrico. Então se você tomar um choque, o que vai acontecer com ele? Provavelmente ele vai, ó, botou aqui tem um fio e aqui tá tua mão. Tu botou ela com a palma virada assim. O que vai acontecer? O teu músculo que é responsivo a impulso elétrico vai fechar a mão. Tu vai conseguir abrir a mão? Não, por mais que você mande impulsos elétricos da tua corrente nervosa pra tua mão, pra ela distender, né, relaxar o músculo, descontrair o músculo, ela não vai obedecer porque tem um outro impulso vindo, né, um outro impulso elétrico vindo ainda mais forte aqui, que não vai deixar ela descontrair, não vai ter vontade que vai fazer tu conseguir abrir. Não, pô, tu tá recebendo um choque, e esse choque, tu tá recebendo um impulso elétrico, e esse impulso elétrico é responsável por contrair tua mão, por fechar a tua mão. Perfeito. E lembra, né? A tua mão ela não pensa. Nossa, é o sistema nervoso que está me mandando essa corrente? Ou na verdade é um choque que eu tô sofrendo de fora e tô sendo eletrificada? Não, pelo amor de Deus, a tua mão ela não pensa, ela só contrai, ela é responsiva a um choque elétrico. Então se você for pegar em algum fio de escapado, pegue sempre com a palma da mão invertida, porque, tá bom, você vai fechar a mão, mas vai ser mais fácil de você conseguir tirar ela, por quê? Porque você não vai estar englobando o fio que tu tá sendo eletrificado. Ok, o ponto é que a gente é complexo, isso é óbvio. Ninguém tem dúvida de que, primeiro, para manter as matérias inorgânicas, como por exemplo água, que é H2O, né? Que é H2O, ela é uma matéria inorgânica, simplesinha, ou seja, é um H aqui, outro H aqui, um O aqui e uma ligação deles. Acabou. Simplesmente isso. Isso aqui é a água. Essa substância aqui, ó. Aí você vai me dizer, pô, que babaquice, coisa mais simples. Tudo bem, a gente já não é nem feita de substâncias similares à água, que são substâncias inorgânicas. A gente é feita de matéria orgânica, ou seja, uma sequência de carbonos, tá? Pra você ter uma noção, o combustível que você usa já é um C6H12O6, para te manter metabolizando, para manter o teu corpo integral,
Só o combustível que você usa já é um C6H12O6. Imagine para manter imagine toda a tua estrutura, que é completamente orgânica. Então, para manter matéria inorgânica, para manter matéria orgânica em comparação à matéria inorgânica, a orgânica é bem mais difícil, ela é bem mais complexa de se manter integral aqui na atmosfera. Normalmente as coisas são inorgânicas. Lindo, perfeito. Aí você vai me dizer, Luana, ok, eu sei que a maioria das coisas elas são inorgânicas, porém eu gostaria de um plus. A gente não é apenas orgânico, a gente é orgânico e com vida, que é diferente. Se a gente tivesse morto, a gente seria orgânico ainda assim, mas morto, matéria orgânica morta. E posteriormente no futuro, depois que vários fungos nos decompusessem, a gente ia ser matéria orgânica morta com... do nada minha irmã fez aqui um som. Com um plus a mais. Provavelmente a gente nem seria mais orgânico, né? Porque os fungos nos degradaram todinho a ponto da gente só virar matéria inorgânica, né? Ok, por quê? Porque ela é a mais simples de todas. E tudo na natureza tende a ir pro mais simples. A decomposição é sempre para deixar alguma coisa que é mais composta, ou seja, mais complexa, mais difícil de se manter em algo mais simples. Por exemplo, a decomposição do ácido carbônico. Opa! Dessa molécula aqui. Galera, decomposição dela é H2. Enfim, libera gás carbônico. É que tem vários tipos de decomposição, né? Ela é tanto feita de gás carbônico mais água, né? O gás carbônico que é liberado das indústrias ou da combustão do teu carro, e a água da atmosfera ou dos rios, formando o ácido carbônico, quanto ela também pode se decompor, se ela estiver no meio aquoso, ela pode se decompor em H+, 2H+, mais CO3, 2-. Enfim, é que vai depender muito das circunstâncias, né? Isso aqui não é uma aula de química inorgânica, isso aqui é uma aula de biologia, quer dizer, isso aqui é uma questão de biologia. Então, ok. Então, óbvio que a gente é hiper complexo, mas isso não significa que a gente é hiper evoluído. Na verdade, a gente é tão evoluído quanto qualquer outro ser aqui na nossa atmosfera. Qualquer outro ser que esteja presente no mesmo período, no mesmo tempo que a gente. Como assim? A gente é tão evoluído quanto qualquer outra bactéria que seja apenas uma única célula. E uma célula ainda mais porcaria do que a nossa. Uma célula procarionte. Ou seja, que lixeira, né? Que podridão. Ela não tem nem núcleo, né? Ou melhor, desculpa. Ela não tem nenhuma carioteca em volta do núcleo dela. É óbvio que ela tem núcleo. Ela tem material genético, só que é disperso. Enfim, o ponto é... Vou voltar aqui para a questão, né? Vou apagar aqui essas divagações. O ponto é... confirmada pela ciência, estima que a idade do nosso planeta é em 4,5 bilhões de anos. Eu sempre falava 7 bilhões. Eu acho que eu confundia sempre com o número de população, né? Da população. Enfim, eu sempre falava 7 bilhões, que hoje em dia o número da população é 8 bilhões. E só um detalhezinho, tá? A China não é mais o país mais populoso. Tudo bem que ela já não era o mais povoado, né? Porque... Não, povoado, qual é que é a classificação? Povoado é habitante por área, né? Tudo bem que ela já não era o mais povoado, mas agora ela não é nem mais o populoso, ou seja, ela não tem nem mais o número absoluto de pessoas, ou seja, um número quantitativo, tipo 100 bilhões, é isso que mora na China, independente da área que ela tem, independente da área que ela ocupa. Não, nesse caso agora a Índia conseguiu superar a China tanto em população absoluta e relativa já tinha superado há muito tempo, porque olha a área da China e olha a área da Índia. Né? A área da Índia não é pequena, mas em comparação com a China fica menor mesmo. Tá. Sobre a teoria da evolução proposta por Darwin e o Wallace, verdade, né? Todo mundo se esquece do Wallace, coitado. E por Wallace, qual das afirmativas abaixo descreve um dos seus princípios fundamentais? Que princípio, galera? Teoria da evolução. Seleção natural. Sei lá, não sei. Vamos ter que ver o que se encaixa. Não deu porque o computador tá toda hora querendo desligar. Vamos lá, vamos ver o que se encaixa. A primeira ela diz o seguinte: evolução. A gente já sabe que evolução é mudança ao longo do tempo, tá? Ou seja, mudanças ao longo do tempo em que sentido? No sentido de te deixar um corpo mais adaptado à pressão do meio.
ao ambiente que tu tá vivendo. Inclusive, galera, uma bactéria seria muito mais evoluída do que tu se acontecesse uma catástrofe agora. Por quê? Porque apesar dela não ser mais complexa, e coisas complexas são difíceis de se manter na natureza, tá? Porque tudo tende ao menos complexo, ao mais estável, e o mais estável é necessariamente uma coisa mais simples. Enfim, mas o ponto é, tudo na natureza já tende a ir pro mais simples o possível, o menos complexo possível. Tu é um corpo hipercomplexo, imagina que chegasse aqui uma catástrofe, alguma coisa que dilacerasse tudo. Provavelmente arqueobactérias, que são bactérias extremófilas, ou seja, elas conseguem viver em condições de pH hiperácido ou hiperbásico, de baixa disponibilidade de recursos hídricos, ou seja, da água, temperaturas hiperquentes, solo com pouco nutriente, cara, só situação que qualquer vida simplesmente ruminaria, não conseguiria se manter viva. A bactéria tá lá, né? Arqueobactérias vivem em solo, mano, solo de vulcão. Que porcaria é aquela, né? Então, o nome dessas bactérias, inclusive, são arqueobactérias, e normalmente elas são bem mais simples, porque para você conseguir manejar, né, sustentar um corpo complexo, normalmente as condições não podem ser tão agressivas, então normalmente elas são bem mais simples. E aí você vai pensar assim, mano, se essa alguma coisa que destruísse tudo aqui, tá? Se viesse alguma coisa que destruísse tudo aqui, e só sobrar, e a condição para a vida fosse absolutamente inóspita, a gente morreria e as arcobactérias e as estariam bem mais adaptadas do que a gente, e no entanto, e elas seriam mais evoluídas que a gente. Não é o caso, agora tá todo mundo igualmente evoluído. Tu é tão evoluído quanto qualquer outro ser à tua volta, porque o nome de evolução, inclusive no obituário, meu pai falou isso uma vez pra mim, e olha que meu pai nem é médico, ele só é uma pessoa que gosta de língua portuguesa, e matemática também, né? Ele só virou assim pra mim e falou, evoluir a morte. Ele gosta muito de ler, né? Enfim, eu falava, né, evolução, como se tornando algo mais complexo, e não é o caso. E ele falou assim, Luana, tu sabe que no obituário de um médico, a palavra evolução não tem a conotação positiva. Não à toa, ou uma conotação de progresso, não à toa, se escreve fulaninho de tal, evoluiu a morte. Pô, pelo amor de Deus, né, galera? Ou seja, mudou do estado vivo pro estado morto, evoluiu, ou seja, fez uma mudança, perfeito. É muito importante, gente. Por que eu tô fazendo tudo isso aqui sobre evolução e não focando apenas nessa questão? Porque, primeiro, o Enem é muito provável que caia uma questão sobre evolução e muito provável que ele use e abuse desse recurso aí do pessoal acreditar que a evolução é se tornar mais complexo. Não é. É estar adaptado à sua condição, à condição do seu meio, melhor dizendo. Então, a evolução é a mudança populacional. Não gostei muito disso, mas tá, né? Populacional é da população. Tá, vai, mudança populacional. Mudança ao longo do tempo é muito mais adequado, mas tá, mudança populacional que, com o tempo, tá, tô começando a gostar, que com o tempo pode originar novas espécies. Sobre a teoria da evolução, proposta, evolução é mudança populacional, só não gostei muito desse populacional, que com o tempo pode originar novas espécies, verdade, né? A origem das espécies, com o tempo pode gerar novas espécies. No passado, então eu já vou deixar isso aqui pra marinar. No passado, a evolução e o surgimento das espécies ocorriam mais rapidamente. Não, ocorriam na mesma velocidade. A gente tem essa impressão porque a gente está sempre falando, a gente resume 1 bilhão de anos em um microperíodo. A gente resume 4 bilhões de anos em um microperíodo. A gente não analisa 100 bilhões de anos atrás. Há 500 milhões de anos atrás. Galera, desde que Deus nasceu e a gente começou a contar o calendário foi 2.000 anos. As coisas mais antigas que a gente analisa, sei lá, vão ter uma distância da gente de 10 mil anos. A gente não analisa nem na casa do 1 milhão. E a Terra tem 4,5 bilhões. Então a gente tende a resumir todo aquele período que foi muito longo em poucas coisas. Aí parece que teve uma taxa insana de evolução, mas na verdade não. Teve a mesma que tem hoje em dia, tá? A espécie humana é mais evoluída, não. Aí já cagou no pau. Características adquiridas em vida, né? Pô, ou seja, eu ficar forte, ou seja, eu, sei lá, uma outra característica adquirida em vida. A minha estatura não é bem uma característica adquirida em vida. Tô tentando aqui pensar em outras características sem ser ficar forte, que eu ficar cheio, né, um pouquinho mais gordo. Eu tenho um raciocínio lógico apurado, né, é um treinamento, é um exercício.
Tá, então essas características adquiridas em vida são herdadas. Isso é Lamarck, galera. A hereditariedade dos caracteres adquiridos é Lamarck. Lamarck que dizia, ah, nossa, o meu ancestral me passou uma característica e agora eu tenho essa característica e vou passar pro meu próximo descendente, né? Isso daí é Lamarck, que dizia, pô, um pai forte consegue passar pro filho a mesma força. A girafa, ela conseguiu passar o pescoço dela maior, porque ela se esforçava pra poder pegar o fruto, pra próxima, pra sua prole. E aí a prole espichou ainda mais e aí conseguiu passar pra prole. Não, isso daí não é verdade. Aí você vai me dizer, ah, Luana, tem a epigenética, tudo bem, mas assim, no macro não é verdade. Ao menos não da forma como se pregava por Lamarck. E muito menos, tá, galera? Muito menos se você estiver falando de Darwin, né? Darwin, com a teoria da evolução, ele dizia justamente que você tinha alguma coisa que era intrínseca, ou seja, estava dentro, era própria daquele indivíduo, que aleatoriamente, ele não sabia até então estudo de nada de DNA, ele não sabia dos genes, aleatoriamente tinha algum tipo de mutação no meio desse processo, e aí nascia um ser humano, um indivíduo, melhor dizendo, um indivíduo dentro de uma espécie diferente dos demais. E esse indivíduo, caso essa característica fosse positiva, porque a gente não faz só mutação positiva, a gente também faz mutação negativa. Se essa mutação ela fosse positiva, provavelmente ele estaria mais adaptado ao meio, e estando mais adaptado ao meio, ele teria condições mais propícias de conseguir passar os genes dele adiante. E esses genes eram os genes mutados. Ou seja, ele ia passar uma genética específica para sua prole, e a sua prole ia nascer com uma característica semelhante à do pai. Essa característica mutagênica, tá? Ou seja, alguma coisa dentro do teu DNA, é intrínseca a ti, e não uma coisa que tu foi adquirindo ao longo da vida, como por exemplo, através de musculação, calistenia ou comer pra cacete. Então, tá bom, são características adquiridas em vida, são herdadas, tá? Então isso aqui já não é Darwin de forma alguma. Então a gente vai ficar aqui entre a 1 e a E. Vamos ver o que a E diz. As espécies evoluem, verdade, as espécies evoluem, todas elas. A teoria das espécies, isso eu já até usei numa redação para poder falar sobre o impacto do uso descontrolado de pesticidas, tá? Porque justamente, né, galera, tu usar muito pesticida, tu tá fazendo uma seleção, tu tá exercendo uma pressão no meio, e tu tá fazendo uma seleção artificial das plantas. Das plantas não, desculpa, das pragas. Ou seja, tu tá tentando matar todas as pragas, mas vão ter algumas mais resistentes, e elas vão ser as únicas que vão sobreviver e vão conseguir se proliferar. Só que agora tu vai ter uma população de apenas bactérias resistentes. Essas apenas bactérias resistentes, ou pestes resistentes, ou pragas resistentes, vão ter agora tu vai ter uma dificuldade ainda maior de conseguir lidar com elas com o mesmo pesticida, né, com o mesmo pesticida ou pragacida não, né, matador de praga que tu tinha antes, provavelmente agora não vai mais servir, né, tu vai ter mais dificuldade de lidar, vai ter que fazer uma nova tecnologia. Inclusive, tá, galera, é por lei, a depender do tipo de pesticida que tu usa, que tu cria uma plantação mais distante para que aquela população, nossa, eu cuspi agora, legal, para que aquela população de vírus e de pestes e de praga e de inseto, enfim, que mataria a tua plantação original, para que ela possa sobreviver em uma outra zona controlada, menorzinha, mas só para que ela consiga sobreviver e não fique só selecionando toda hora uma pressão. Isso é seleção natural ou artificial? Artificial, né? Não é da camada da vida que está selecionando isso, é uma coisa absolutamente artificial, perfeito. Então, por lei que tu tem que, se tu utilizar, dependendo do tipo de pesticida que tu tá usando, tu vai ter que manter uma cultura reservada para que, quando eu digo uma cultura, eu tô dizendo uma plantação reservada para que aquelas pragas que antes estavam se alimentando da tua plantação original, da tua plantação que tu quer vender, da tua plantação, teu trabalho, elas consigam ao menos sobreviver em algum outro lugar para tu não selecionar só as mais resistentes e aí gerar um descontrole ecológico. Então, né, no livro de Darwin, A Origem das Espécies, tá? Bora pra próxima aqui, que ela diz assim, ó, as espécies evoluem. É verdade que as espécies evoluem por necessidade. Mais lindo ainda, é verdade que é por necessidade. O meio exige uma coisa, ele necessita de alguma coisa, né? As espécies necessitam de alguma coisa que o meio tá exigindo. E beleza, a planta, né? A espécie vai lá e começa a se adaptar. Às vezes de forma tal que ela até muda de espécie, ela já não é mais a mesma espécie de antes, tá bom? Vamos lá, por meio da necessidade, verdade, que vai tornar ela mais adaptada.
para se adaptarem, mano, é que isso aqui tá quase um texto, né, tirado de um postulado de Darwin, dentro do próprio livro A Origem das Espécies. Para se adaptarem a mudanças ambientais. Não, galera, pelo amor de Deus, é óbvio que é. Ela poderia até ser bem seduzente, né? A evolução é a mudança populacional. Só que eu não gostei desse populacional. Eu já tinha falado que eu tinha sentido estranheza, tá? Que com o tempo pode originar novas espécies. E realmente pode originar novas espécies. Mas aí é linda. Aí é perfeita. As espécies evoluem por necessidade para se adaptarem às mudanças ambientais. E pode gerar novas espécies, claro. Isso é a origem das espécies. Então, sobre a teoria da evolução proposta por Darwin e Wallace, Calder descreve um de seus princípios fundamentais. Um dos princípios fundamentais não é que pode gerar novas espécies. Isso é uma consequência. O princípio é: as espécies evoluem por necessidade para se adaptarem às mudanças ambientais e ponto final. Isso aqui tá mais lindo do que perfeito. Tá mais perfeito do que lindo, tanto faz. Vamos para a próxima. A próxima diz assim: em 2019, as manchas de óleo cru atingiram centenas de praias no litoral nordestino brasileiro, afetando comunidades e ecossistemas costeiros. Contextualização, né? Estudos apontam que o petróleo é um óleo, óbvio, né? Petróleo é um óleo e, como todo óleo, não se mistura com a água. Por quê? Porque o óleo ele é feito de gordura e gordura não se dá bem com coisa aquosa. Com coisa água, tá? Com coisa aquosa eu tava falando no sentido de líquido, e não é verdade. Tanto é que o óleo de cozinha ele é líquido, o petróleo é líquido, né? Não tem nenhum problema de se misturar com coisa aquosa, tem problema de se misturar com a água, tá? Com coisa hídrica, com coisa relacionada à água. Não é nem hídrica, porque hídrica também tem uma relação aquosa, enfim. Então estudos apontam que o petróleo, um óleo preto. O petróleo não é preto e ele não é um óleo, sim. E como todo óleo, ele não se mistura com a água. Ou seja, se você derramar petróleo na água, ele não vai se misturar. Ou seja, não vai ter um problema. Oh, nossa, as partículas ficaram fragmentadas e adentraram na água e se dissolveram. Mentira, tá? O problema do petróleo não é que ele se dissolve na água. Por ser uma mistura complexa de hidrocarbonetos, complexa nem tanto, vai depender de qual deles é. Tem o gás, né, o GLP, que é o gás de liquefeito, enfim, que também é do petróleo, né? O petróleo é um tipo de substância que tem até asfalto, né? O mais denso, né, do petróleo é o asfalto, justamente. Enfim, tá, Mas não vai ficar brigando com a questão também, né? Para de ser maluco. Contém substâncias tóxicas e persistentes no ambiente. Verdade. Quando atinge o mar, pode formar uma camada sobre a superfície. Aqui é o problema. O óleo e a água, o óleo não apenas não se mistura com a água, como ele fica na superfície da água, ele é menos denso do que a água, então a água cai e o óleo sobe, ok? Aí você vai me dizer: Luana, o petróleo é assim também? Sim, o petróleo fica na camada de cima. Aí você vai me dizer: Luana, então qual é que seria o problema? Ele não se mistura e fica na camada de cima. Como o petróleo, como eu disse, né, petróleo, ele é preto. Então o que acontece? Quando ele está na camada de cima, o que vai fazer com o corpo hídrico? Aqui, imagine que isso aqui é o mar, tá? Eu tô desenhando como se fosse uma piscina, mas isso aqui é o mar. O que vai fazer com o mar? Vou só desenhar aqui um fitoplâncton. Não deu muito bom, mas tudo bem. E aqui eu vou desenhar um peixinho. Pronto, foi. O que vai acontecer quando tu tiver uma camada de petróleo aqui em cima? Os raios de sol que antes chegavam aqui e conseguiam penetrar, agora não conseguem mais penetrar. Tem uma camada preta que absorve toda a radiação e não deixa ela mais penetrar. Quem é que vai ficar prejudicado e não vai conseguir fazer fotossíntese? O fitoplâncton, as algas. E se não tem fotossíntese, se as algas não conseguem produzir, né? As algas, a partir da fotossíntese que elas fazem, elas dão matéria orgânica para toda a cadeia alimentar. Elas dão alimento, né? Para toda a cadeia alimentar. Acontece o embranquecimento, né, de corais e a morte, né, não é dos corais, desculpa. Acontece a morte geral de todo o ecossistema. Por quê? Porque a camada produtora, ou seja, quem estava fornecendo energia para toda... Energia, eu digo, energia utilizado por seres vivos, né? Quem põe energia dentro do sistema da biosfera, ou seja, dentro da camada de vida da Terra, são justamente os peixes. Os peixes, os produtores, as plantas, né? As plantas
fazem fotossíntese, ou seja, elas produzem matéria orgânica, e os peixes se alimentam dessa fotossíntese. E aí peixes maiores se alimentam, né? Camarões se alimentam, o peixe se alimenta do camarão, o camarão se alimenta do fitoplâncton, o peixe se alimenta do camarão, o peixe maior se alimenta do peixe, e o tubarão se alimenta dele, e aí depois é um salmão que se alimenta de todo mundo, depois é a gente que se alimenta do salmão, enfim, né? Salmão é bicho topo de cadeia, tá? É predador topo de cadeia. Enfim, por isso, esse é o maior problema do petróleo, tá, galera? Enfim, aí, ok, mas vamos continuar lendo aqui a questão. Dificultando a troca gasosa, verdade, a troca gasosa, eu me esqueci, também tem esse fato, né? Vai ter mais dificuldade do oxigênio penetrar e do CO2 sair, ou melhor, do oxigênio sair e do CO2 penetrar a água, né? Realmente, eu me esqueci desse fato. Prejudicando a fotossíntese e organismos aquáticos, verdade. Tudo isso é verdade, o que ele falou aqui. Ok. Além de acidentes como esse, a queima de combustíveis fósseis derivados do petróleo, gasolina, diesel, querosene em automóvel, blá, 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 libera dióxido de carbono, verdade, e óxidos de nitrogênio. Por que tem esse X aqui? Ó, a prova é difícil, olha esse X aqui. Galera, esse X aqui, ele só tá dizendo que pode ser NO3 ou NO2, né? São dois variáveis do NO e que ambos são formados através das indústrias, né? Da queima aí de alguns tipos de combustíveis, da combustão de alguns tipos de combustíveis, tá bom? Gases que intensificam o efeito estufa e contribuem para as mudanças climáticas. Verdade, gente, efeito estufa é a Terra ficar mais aquecida. Isso é uma coisa natural e normal e a gente precisa que a Terra fique mais aquecida. O problema é a intensificação do efeito estufa a níveis absolutamente agressivos e jamais vistos antes. O gás carbônico, ele é uma molécula que ele se esquenta mais do que as outras? Não. É que ele tem uma capacidade de armazenar energia térmica maior do que as outras. Ou seja, ele vai ser irradiado pelo Sol, que ele vai ter uma dificuldade maior. Ele vai ficar esquentado por mais tempo, é isso, ele tem uma capacidade térmica maior, então ele fica esquentado por mais tempo, e isso faz com que toda a atmosfera fique mais quente por consequência. A atmosfera mais quente faz com o derretimento das geleiras, o aumento médio da temperatura global, e aí você vai me dizer, Luana, eu vi que tem lugares que ficaram ainda mais frio, então como é que o aquecimento global está acontecendo? Então, mas na verdade é que intensifica os efeitos climáticos. Eu não sou ambientalista não, tá? Não vou ficar aqui com papo aqui não, a gente tem alguns pontos ali, mas agora falando da questão mais biológica, falando aqui da questão mais ecológica propriamente dito, as mudanças climáticas, tá, galera? Intensificar mudanças climáticas é deixar, por exemplo, um inverno mais rigoroso e um verão mais rigoroso. É intensificar para extremos as questões climáticas, tá? As mudanças, enfim, as condições climáticas. Então, o uso de plásticos descartáveis e outros derivados também gera poluição persistente no oceano, afetando a fauna marinha. Detalhe, tá, galera? A fauna marinha é a camada do mar referente a... Caraca, mano, não é peixe, não. Cacete, como é que foi? Animais, que também são os peixes, mas eu queria falar, né, o macro, não um específico. E fauna é a vegetação. Aí você vai me dizer, Luana, eu já sabia, fauna e flora. Ok, se você em algum momento acabar usando na tua redação fauna e flora, lembre, a fauna, se você falar a fauna, você tem que falar a fauna e a flora, senão você comete paralelismo. Se botou artigo em um, tem que botar no outro. Ah, no dia a dia eu não falo assim, verdade. Mas ali no Enem você tá tendo que usar a gramática como regência, né, principal do teu texto. A norma gramatical, as regras gramaticais. Então, ou da fauna e da flora. A fauna e a flora. As faunas e as floras. Outra coisa... Não vem ao caso. Eu ia dar uma aulinha de português aqui muito curta sobre uma outra coisa, mas não vem ao caso mesmo. Porque olha o tamanho desse trambolho de vídeo, gente. Nem vai dar pra fazer as 4 questões, tá, galera? Essas outras duas aqui, se vocês quiserem, eu posso fazer, porque não exige muito tempo de mim, não. Então, considerando as consequências diretas do uso de transporte do petróleo e de seus derivados, pode-se afirmar que um impacto ambiental
resultante desse processo, ou seja, tá bom, eu queimo combustível e eu poluo o ambiente e acontece alguma coisa. Que coisa é essa? Eu disse que isso aqui era de química, né? Mas eu tô achando que isso aqui é de biologia. Não, vai ter um pouquinho de química. É bioquímica, tá? Mas não bioquímica do teu corpo, não é isso das moléculas do teu corpo. É bioquímica, sei lá, da atmosfera, de tudo. Composto químico e composto dentro de uma cadeia biológica, tá? Então, vamos lá. Então, ok, mas completo o enunciado. Então, pode-se afirmar que um impacto ambiental, ou seja, um impacto no ambiente, no meio ambiente, ok, resultante desse processo, de que processo? Processo de poluição. Ai, olha aí. Pronto, foi. Resultante desse processo, que processo? Processo de poluição via petróleo, tá? Via petróleo e derivados. Hoje tá difícil. Meu Deus do céu, não para de aparecer notificação. Aumento da infiltração da água da chuva no solo, tá? Isso é um impacto negativo? Não, é um impacto positivo e não tem nada a ver com petróleo. A água agora conseguir perfurar mais ou perfurar menos, porque ó, o aumento da infiltração da água significa que a água agora ela tá conseguindo penetrar mais a camada, o solo da terra. Aí você vai me dizer, isso é uma coisa ruim? Não, é até uma coisa boa. Não vai ter enchente, a água vai penetrar mais o solo, vai entrar num lençol freático e depois vai cair lá num aquífero, né, num rio, alguma coisa assim do tipo, num curso hídrico, tá favorecendo o ciclo natural da água, o que já aconteceria sem nenhuma intervenção humana. Isso é bom, né? Então o aumento da infiltração da água, da chuva no solo, favorecendo a recarga dos aquíferos, é um impacto positivo e nem é um impacto decorrente da poluição. Completo enunciado. Diminuição da acidez dos oceanos. Mentira. Quando você libera CO2 e ele se junta com a água atmosférica ou a água do mar, como eu mostrei ali em cima, o que acontece? O H2, CO3 forma esse composto aqui, tá? Essa reação aqui, ela é reversível, por isso que eu faço assim, ó. Tu faz duas setas, tu faz uma seta e outra seta. Aí essa aqui tu põe para esse sentido e essa aqui tu põe para esse sentido. Isso aqui significa que a ação é reversível. Ela tanto caminha nesse sentido, quanto ela pode caminhar nesse sentido. Vai depender das condições externas, temperatura e pressão, sobretudo. E também a quantidade de composto que tem, né? Ok. Formando H2CO3. Você concorda comigo? H2, 2Hs, O3. O2 mais O3. Normal. Isso daqui, o nome desse composto aqui se chama ácido carbônico. E o ácido carbônico, ele deixa as coisas mais ácidas. Então, como é que vai diminuir a acidez dos oceanos? Pelo contrário, vai aumentar a acidez dos oceanos. Como é que ele jogar uma coisa ácida deixa mais básico? Ou deixa menos ácido? Não. O máximo que... Tudo bem que ele é um gás bem... Ele é um ácido bem fraquinho, tá? Toda hora ele... E se você botar aqui o passo último da reação, que é ele liberando prótons, e isso aqui deixar o meio mais ácido, ele vai liberar 2H+, e vai ficar aqui com mais CO3, 2-. Isso daqui toda hora se converte nisso, quer dizer, se converte nisso aqui de volta, isso aqui se converte nisso. É um ácido fraquíssimo, mas no entanto ainda assim é um ácido, tá? Não tem como tu jogar um ácido por mais fraco que ele seja e ele basificar o meio, não, ele acidifica, senão ele seria uma base, não é o caso. Ok, acúmulo de gases CO2 e... Opa, já comecei gostando, verdade. A poluição gera acúmulo, né? Poluição e derivados industriais gera o acúmulo de gases do CO2, dióxido de carbono, e óxidos de nitrogênio, perfeito, na atmosfera, ou seja, na camada de ar da Terra. Litosfera é a camada dos solos, biosfera é a camada da vida, litosfera é a camada de ar. Opa, atmosfera é a camada de ar. Biosfera é a camada de vida. Enfim, intensificando, ecosfera também tem, né? Mas normalmente a gente fala ecossistema, né? Porque a ecosfera seria a junção de todos os ecossistemas, né? Biosfera. E bioma é condições específicas que sedeiam um tipo de vida específico. Ou seja, cerrado é um bioma, tem condições de clima específicas. Tá bom. Acúmulo de gases, tá? Não, isso aqui é uma questão de química, sim.
que falou de acidez, agora o Vi tá falando aqui de gases. Tá, é uma questão de biologia barra química. Na atmosfera, intensificando o efeito estufa. Pô, até então, pra mim, isso aqui tá certíssimo. Realmente intensifica o efeito estufa, ou seja, o aquecimento médio da Terra, porque essa molécula aqui, ela é muito xarope, tá? Aumento da diversidade genética, não. Mas pode me dizer, Luana, como não? Tu não vai me dizer que quando eu crio uma condição, né, eu exerço uma pressão, tu mesmo disse ali em cima, inclusive, que quando eu exerço uma pressão no meio, ele fica menos favorável à vida, e essa vida vai ter que fazer mutações. Quer dizer, vai ter que fazer mutações? Não, desculpa, nunca acontece mutação. A mutação, ela é aleatória, e aí o meio vai selecionar a mutação mais adaptada, mas a mutação, ela não é favorecida pelo meio, tá? Ela só se permanece através das necessidades daquele meio. Mas ela é aleatória, absolutamente aleatória. A mutação, ela não acontece. Ah, eu quero que a mutação aconteça assim. Então é que tem várias mutações que acontecem e que simplesmente a espécie que nasce, ela é inviável. Tipo, ela nem consegue formar um embrião que consegue sequer sair da barriga da mãe. De tão ruim que essa mutação foi, né? De tão deletéria, né? Nociva a vida ela foi. A mutação tem pro bem e pro mal. A diferença é que as mutações do bem, digamos assim, elas acabam conseguindo ter mais sucesso ecológico, né? Sucesso na cadeia da sucessão, né? Mas aí você vai me dizer assim, ó, cara, aumento da da diversidade genética, você vai me dizer, nossa, não tô fornecendo uma pressão maior, né? Deixando condições mais inóspitas para a vida. Isso aí não faria tu ter um aumento da biodiversidade? Porque agora vai ter um estímulo maior para que as espécies elas se derivem mais? Você poderia dizer, mas você vai me dizer que uma condição, por exemplo, acabou o alimento na Terra. Uma condição que acontece depois disso é que a gente se torna adaptado a fazer fotossíntese? Não, acabou o alimento na Terra, não foi uma coisa, é aos poucos, não, pô, do nada o efeito estufa. E outra coisa, né, que não foi aos poucos, como foi uma mudança muito, não é apenas brusca, mas muito profunda. Acabou o alimento na Terra. Agora a gente vai conseguir fazer fotossíntese? Não, o que vai acontecer é a nossa população vai ser dizimada, a espécie humana vai ser dizimada, a gente não faz fotossíntese e não vai selecionar os seres que fazem fotossíntese. Nossa, agora sim, gerou ali um aumento da diversidade genética. Não, de forma alguma, isso aqui é simplesmente alucinado. E tem sim como você acabar pensando, mas aí você tá começando a levar alguns extremos, né? Tá começando a delirar muito. Neutralização de poluentes atmosféricos. Neutralização de poluentes atmosféricos. Se eu jogar poluente, ou seja, jogar CO2 e NO2, eu tô neutralizando poluentes atmosféricos. Se eu jogar mais poluição, eu tô neutralizando a poluição. Tá bom, vamos ler o resto. Pela combustão completa de combustíveis fósseis. Primeiro, nem vem ao caso ser completa ou se não é. Não vai gerar neutralização coisíssima nenhuma, e essa aqui é a mais certa de todas, né? Acúmulo de gases. Né? Esse aqui é muito fácil também. Eu dei aqui, eu dou um panorama, não pra tu conseguir responder essa questão, porque essa aqui já caiu. É pra tu conseguir responder o estilo de questão que vai cair semelhante a essa lá na prova. E, gente, como eu vi que agora deu muito tempo e não vai dar pra fazer mais nenhuma, essas duas aqui eu vou fazer no off. Se vocês quiserem que eu traga uma sequência, posso até trazer em live, tá? Enfim. Mas essa aqui foi só pra não ficar sem nada, porque eu tô sem muito tempo pra bolar aula e tudo mais, tá?